Vocês percebem que não faz sentido quando o pessoal diz, não, mas olha, os judeus cristãos, eles eram helenistas, da diáspora. Ué, Filo de Alexandria, ele vai fazer alegoria. Só que veja o que ele diz aqui para nós. As leis de Moisés não podem ser mudadas. E aí? O que a gente faz com os cristãos judeus helenistas, então? O que a gente faz? Vocês percebem que esse argumento, como o Scania sempre diz, é pífio. Pífio. Você aí que está aí assistindo aí, você que usa esse argumento que os primeiros cristãos judeus eram helenistas da diáspora, que esses sim não tinham problema com a lei de Moisés, eles eram flexíveis. Me explica aí o nosso amigo Filo de Alexandria aí, por que ele não era flexível? Você pode explicar para mim? Então, vocês percebem que existe uma diferença entre o verdadeiro judeu e o judeu cristão, que é fictício? Veja, para Paulo, as leis de Moisés é esterco. Para Filo de Alexandria, um judeu helenista, as leis de Moisés eram as mais importantes e não podiam ser mudadas. Nem naquele momento que ele está escrevendo, nem no futuro. Aí, como você imagina esse grupo de cristãos judeus ali convivendo com o restante? Aí eles é sempre aquela história, não, mas olha, tinha várias facções, tinha os zelotes, os saduceus, os fariseus, os essênios, né? Que eram, eles dizem que eram os cristãos. E eu pergunto para vocês, veja, os judeus cristãos, eles eram contra as leis de Moisés, circuncisão, sacrifícios. E para eles, Deus tinha um parceiro. Agora, tinha um filho. Veja, quando a gente vai lá para o Antigo Testamento, lá Isaías, ele diz, ó, não existe, Deus dizendo, né, olha, eu sou único e não existe outro além de mim. Você vai para o manuscrito do Mar Morto, só existe um Deus. Quando você vai para o Talmud, só existe um Deus. Aí quando você vai para os textos do Novo Testamento, dos judeus cristãos, pá! Assim, num passe de mágica, Deus agora tem um filho que mora com ele desde o início. Como que eles encaixaram isso? Né? E o problema é justamente como um grupo, e não é um grupo pequeno, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Você tinha lá, em um dia, surgiram 3.000 judeus cristãos. Depois pulou para 5.000. Mais do que o grupo de essênios. Como é possível um grupo de 5.000 judeus cristãos que acreditavam que Deus agora tinha um filho e morava com ele, que eram contra a circuncisão, eram contra as leis de Moisés e contra o sacrifício? Aí eu pergunto, como é possível Joséfo nunca ter falado sobre esses caras? Não, Francis, mas ele falou lá no Antiguidade Judaicas, livro 18, Francis. Ele está falando lá do grupo de cristãos que estava vivo na época dele. Mas é só aquilo ali. Por que Joséfo não falou assim, olha, existem 5.000 judeus cristãos que surgiram do nada e agora estão dizendo que Deus, o nosso Deus, tem um filho. E que eles são contra a circuncisão, são contra as leis do nosso maior legislador, são contra. 5.000, não é, eu não estou falando de 5, 50, eu estou falando de 5.000 judeus cristãos. Mas, Francis, onde está isso? Em Atos dos Apóstolos. Vocês querem saber de onde os historiadores tiram a ideia de que existiu judeus cristãos? De onde eles tiram essa ideia? Das cartas de Paulo de Atos. Fala para mim, pessoal. Então, Atos dos Apóstolos, eu sei que eles sempre usam. Eles sempre vão usar isso daí para dizer que os cristãos surgiram ali, Antioquia. Tal.
Eu não lembro de ter lido alguma carta de Paulo dizendo, porque ele está sempre se referindo a... Sim, mas qual das cartas autênticas? Porque as cartas de Paulo é sempre para os gentios. Os gentios de Tessalônica, os gentios de Filipos, os gentios de Roma. As cartas dele nunca são para judeus. Então eu queria saber qual carta você está falando, porque Atos, sim. Atos é usado pelos historiadores para dizer que... Bom, enfim, depois você me fala aí qual carta dele aí que eu quero ler aqui. Então vamos continuar lá. Então veja que o primeiro problema que a gente tem já é essa problemática de você ter judeus contra as leis de Moisés e judeus, a maioria, veja, zelotes, os essênios, saduceus, fariseus, eles tinham suas divergências, mas todos, sem exceção, acreditavam em um Deus, faziam sacrifícios, era a favor das leis de Moisés, da circuncisão. O único grupo que era contra tudo isso e incluiu mais um Deus ali, parceiro, mais um parceiro, são os cristãos. Então, veja, a gente já começa com um problema aqui. Um grupo de 3 mil, depois vai para 5 mil judeus cristãos que são contra tudo isso e ainda inclui um parceiro, que não existia isso. Não existia no Antigo Testamento, não existia no manuscrito Mar Morto e não existia no Talmud. Um Deus com um filho. Ah, mas Francis, mas você já falou aí que o Filo, por exemplo, vai dizer que o Isaac era filho de Deus. Sansão era filho de Deus, sim. Só que é um filho que ele faz o filho e ó, né? É aquele pai desnaturado. Exatamente o que os deuses gregos faziam. Zeus fazia o filho lá nas virgens lá e carpia o trecho. O Deus dos judeus também fez a mesma coisa. Filho de Alexandria vai trazer essa ideia. Quando você olha a história de Sansão, é a mesma história. Só que, veja, ele faz e deixa para lá. Agora, a ideia de Deus ter um filho junto com ele lá, não existe isso no judaísmo. Então, esse é o maior problema que eu, até hoje, eu nunca vi um historiador, um teólogo explicar de onde que esses judeus tiraram essa ideia de acrescentar um filho lá no céu, lá desde o início lá no Antigo Testamento? Não tem. Manuscrito do Mar Morto? Não. Talmud? Não. Só tem nos textos do Novo Testamento que não são judaicos. Vamos continuar aqui. Joséfo vai continuar falando também das leis de Moisés. Ele diz o seguinte no livro 2. Mas então, quanto às duas outras ordens mencionadas a princípio, os fariseus são aqueles que são mais habilidosos na explicação exata de suas leis e introduzem a primeira seita. Ou seja, seguem as leis restritas. Aí ele vai falar aqui no Antiguidades, livro 20, vai dizer o seguinte: agora, quando essa devastação estava acontecendo, dos soldados aprendeu as leis de Moisés, que estavam em uma daquelas aldeias, e a trouxe diante dos olhos de todos os presentes, e rasgou-as em pedaços. E isso foi feito com linguagem reprovadora e muita ousadia. De quais coisas, quando os judaicos ouviram falar, eles correram juntos, e isso em grande número, e desceram a Cesareia, onde Cumanos estava, e imploraram que ele se vingasse, não eles mesmos, mas o próprio Deus, cujas leis haviam sido afrontadas. As leis de Moisés, que o Paulinho da Pamonha diz que era esterco. Então, veja, os judeus cristãos aqui estariam cagando para isso aqui. Cagando e andando. E até ajudar a fazer isso. Os essênios, olha só os essênios aqui. Joséfo, Guerra dos Judeus, livro 2. O que eles mais honram depois do próprio Deus é o nome de seu legislador, a quem, se alguém blasfemar, é punido com pena de morte. Esses são os essênios. Mas, Francis, os essênios não eram os cristãos? Para mim, não.
Isso aí é para os estudiosos. Para mim, não. Ele está dizendo aqui que os essênios, eles puniam com a morte quem blasfemasse com a lei de Moisés. Francis, mas eu já ouvi um professor aí dizendo que os cristãos aí eles tinham ensinamentos essênios, Jesus era essênio, Paulo era essênio. É um professor? Ah, tinha diploma na parede? Show. Os essênios, cristãos que matavam os outros por causa das leis de Moisés? Esses essênios, é isso mesmo? Continuando aqui. Ele vai falar agora no livro 2 aqui. E eles se esforçam ao estudar os escritos antigos. Olha, eles quem? Os essênios. Se esforçam para estudar os escritos antigos e escolhem dentre eles o que é mais para sua vontade, sua alma e corpo. Então, veja, os essênios não se divergem dos saduceus fariseus e dos zelotes? Sim. Mas quanto à lei de Moisés, quanto aos sacrifícios, eles não faziam sacrifício no templo, já mostrei para vocês, mas eles faziam sacrifícios sim. Talmud vai dizer o seguinte, Talmud Avodah Zarah 3a. A Gemara retorna à discussão entre Deus e as nações do mundo, cujas reivindicações são rejeitadas com a refutação de que eles quem? Os romanos. Tá? Romanos são quem? Cristãos. Não receberam a Torá porque não cumpriram as 7 mitzvot de Noé que lhes cabiam. Pelo contrário, é isso que os gentios, ou seja, os romanos cristãos, dizem diante do santo bendito seja ele, mestre do universo. Quanto ao povo judeu que aceitou a Torá, olha o que ele diz aqui. Quanto ao povo judeu que aceitou a Torá, onde está a evidência de que eles cumpriram suas mitzvot? O santo bendito seja ele, diz a eles em resposta: eu testemunharei sobre o povo judeu, não judeu-cristão, que eles cumpriram a Torá em sua totalidade. As nações dizem diante dele, mestre do universo, há um pai que possa testemunhar sobre seu filho? Como está escrito, Israel é meu filho, meu primogênito. Cadê Jesus aqui? Visto que Deus é considerado pai do povo judeu, e ele está desqualificado para testemunhar em favor deles. Deles quem? Os romanos. Perceberam aqui? Isso aqui lá está depois de 70. Então, veja, Antigo Testamento, você tem lá, né? Não preciso nem ler para vocês aqui. Eu trouxe Filo de Alexandria dizendo que as leis de Moisés eram reto. Tá? Tinha que seguir a lei de Moisés. Trouxe aqui o Joséfo dizendo que os essênios fariseus também. A lei de Moisés tinha que ser seguida à risca. Aí, segundo século para diante, mesma coisa. Para o judeu, a lei da Torá era importante. Para os romanos, os gentios, não. Cadê as merda do judeu cristão aqui, pessoal? Cadê essa galera? Mas, França, eu tenho certeza que você vai achar judeu cristão no manuscrito do Mar Morto. Então, vamos ver lá. Vamos achar aqui um judeu cristão. Aqui agora a gente está falando ali, manuscrito do Mar Morto, entre o século 3 antes da Era Comum até 68 na Guerra Judaica. O que os membros da comunidade Qurã, que lutaram contra as legiões flavianas entre 66 e 73, pensavam sobre as leis de Moisés? Comentários sobre Abacuque. Pecher sobre Abacuque, traduzido por nosso amigo Vermes. Diz assim:
Onde está escrito aqui em branco, aqui é porque tem falhas, tá? No próprio papiro. Diz assim: interpretado, isso diz respeito àqueles que foram infiéis junto com o mentiroso, na medida em que não ouviram a palavra recebida pelo mestre da justiça. Aqui ele está se referindo aqui a judeus, mas em breve vocês vão ver ele falando também dos romanos. Precedente da boca de Deus, e isso diz respeito aos infiéis da nova aliança, na medida em que não acreditaram na aliança de Deus e profanaram o seu santo nome. E da mesma forma, esse ditado deve ser interpretado como concernente àqueles que serão infiéis ao final de 6 dias. Eles, os homens de violência e os rompedores da aliança, não acreditarão quando eles ouvem tudo o que vai acontecer à última geração, desde o sacerdote, cujo coração Deus colocou compreensão para que ele pudesse interpretar todas as palavras de seus servos, os profetas, por meio dos quais ele predisse tudo o que aconteceria ao seu povo e à sua terra. Pois eis que os desperta os caldeus, ou seja, os gentios, aquela nação amarga e apressada. Interpretado, isso diz respeito aos Quitim. Quem são os Quitim, pessoal? Os Quitim são os romanos, que são rápidos e valentes na guerra, causando a morte de muitos. Todo mundo cairá sob o domínio dos Quitim, dos perversos. Eles não devem acreditar nas leis de Deus. Eles, os Quitim, os romanos, não devem acreditar nas leis de Deus. Não é, Francis? Mas os cristãos judeus também não acreditavam, Francis. E que marcharam pela largura da terra para tomar posse das habitações que não são suas. Coluna 7, que vai dizer o seguinte: se demorar, espere, pois mais certamente virá e não chegará atrasado. Interpretado, isso diz respeito aos homens de verdade que guardam a lei, cujas mãos não afrouxarão no serviço da verdade, quando a idade final é prolongado, pois todas as eras de Deus alcançam o seu fim designado, como ele determina para eles nos mistérios de sua sabedoria. Vocês percebem que chocante isso? Os Quitim, se você não sabe, Quitim era uma relação aos romanos. E ele está dizendo, olha, esses Quitim não aceitavam a Torá. Se os Quitim eram romanos e não aceitavam a Torá, o que nós fazemos com os judeus cristãos que também não aceitavam a Torá? Multiversal Flaviana.